há poder, amém? É por Ele, é por meio dEle, é para Ele que nós estamos aqui. Por Ele nós fomos criados, por Ele nós vivemos, por Ele nós existimos, e Ele é a razão de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Nós estamos celebrando o mês de Pentecostes, amém? E você tem buscado o Espírito Santo? Você tem buscado fogo? Você está sendo cheio do Espírito Santo nesses dias? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que o Senhor, Ele quer ser achado de nós. Ele quer ser achado. E Ele disse que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Ele já está disponível. Falta que eu e você venhamos a buscá-lo. Ele já está disponível, igreja. O que está faltando? Nós buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Você pode começar a sentir o seu coração aí no seu lugar. Comece a levar o seu coração para Ele nesse momento. Comece a com consciência, como o pastor Milton trouxe aqui nesta noite. Comece a trazer a consciência no seu coração. A consciência de quem o Senhor é, do quanto você precisa dEle, do quanto Ele é necessário, de tudo que Ele tem feito na sua vida. E ainda que Ele nada fizesse, Ele já fez. Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, Ele pagou o preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E tudo o que Ele quer é ser achado por você. Você pode encontrar Ele aí no seu coração nessa noite. Você pode derramar o seu coração diante dEle nessa noite. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Você pode abrir os seus lábios e deixar que o inferno escute isso. Que o inferno escute que você é dEle, que você decidiu viver para Ele, que você escolheu Ele, que você é selado pelo Espírito Santo dEle. Ele enviou o Espírito Santo dEle para você, para habitar dentro de você, para te dar esse selo, para que quando o inimigo olhar, ele entender, existe uma identidade em você, existe um selo em você, e nada pode roubar, nada pode te separar dEle, porque Ele escolheu habitar dentro de você. Tenha consciência disso, e nessa noite comece a buscá-lo, comece a dizer: doce Espírito, meu amigo Espírito Santo. Ele é seu amigo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer que você o conheça, que você o reconheça. Oh, igreja, quanto tempo nós temos perdido, quanto tempo nós temos feito do Espírito Santo o nosso serviçal. Queremos: me livra do pecado, me livra da tentação, não me deixa cair. Estamos tratando Ele como se Ele tivesse que nos servir, mas somos nós os servos, e é um privilégio ser chamados de servos do Senhor. Comece a entregar para Ele todo o teu ser. Comece a conscientizar a tua mente, o teu coração, de que Ele é Deus, e Ele decidiu habitar dentro de você. Traga essa consciência para o seu coração nessa noite. O Espírito Santo está disponível, mas eu preciso buscá-lo. Ele está disponível. Eu não sei se essa semana você não sentiu a presença, se durante essa semana você passou e você talvez achou que Ele não estava com você. Se durante essa semana tantas coisas te fizeram distrair, te fizeram agarrar nessa terra, quando o Senhor, Ele quer que nós estejamos desprendidos de tudo isso. Esse momento é o momento que o Senhor fez para que você volte para Ele, para que você busque a Ele, para que você volte a sentir a presença. Mas não é só sentir, é permanecer nessa presença. Essa presença da glória que habita entre nós e que habita em nós, e que é o Espírito Santo de Deus. Com essa consciência, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, e comece a exercitar o seu coração e a sua mente durante todo este culto.
porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. E nós não vamos mais perder tempo. Nós não vamos mais ignorar o Espírito Santo. Nós não vamos mais ignorar a obra que Ele quer realizar dentro de nós. Em nome de Jesus, nós não vamos ser negligentes com o Espírito Santo de Deus. Quem estava aqui na quinta-feira, dá um sinal com a sua mão. O pastor Rodrigo pregou aqui que o Espírito Santo de Deus, Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia de que até o último dia você vai permanecer na presença. Ele é a garantia de que você pode ter acesso ao Pai. Ele é a garantia de que você pertence ao Pai, de que você foi selado, e esse selo te conduz à identidade de filho de Deus. E quando nós falamos em penhor, eu queria que você pensasse, quando você penhora algo sem valor. Você penhora algo que não tem valor nenhum para você, ou para a sociedade. A própria sociedade, ela exige que aquilo que você penhora tenha valor. Então eu quero te dizer que o Espírito Santo é a joia de maior valor que você possui. Ele é a coisa mais preciosa que nós temos. Mas por muito tempo nós temos negligenciado a presença dEle. Por muito tempo nós temos sido omissos de que existe um Deus que decidiu habitar dentro de nós. Nós temos ignorado o poder desse Espírito. Mas chegou o tempo em que o Senhor está nos trazendo de volta. Chegou o tempo em que o Senhor está preparando a igreja dele. Ele está habilitando a igreja dele para os tempos que virão. E a palavra lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus, Ele aparece aos seus discípulos, porque Ele tinha dito para eles que era para que eles estivessem preparados, porque Ele subiria para o Pai. Mas antes dele subir para o Pai, Ele reúne os seus discípulos lá em João, e Ele vai dizer para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para vocês. Mas Ele diz no versículo 19 que o mundo não verá mais Ele, mas que os discípulos o veriam, porque Ele vive e os discípulos também viveriam. E no versículo 20 Ele diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E nos capítulos à frente, Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: eu continuarei com vocês na pessoa do Espírito Santo. E esse Espírito, Ele vai fazer com que você tenha força para permanecer fiel até o fim. É Ele quem vai te sustentar na verdade. É Ele quem vai te conduzir ao arrependimento. É Ele quem vai te fortalecer nos dias difíceis. É Ele quem vai encher o seu coração de esperança, para que você não desanime no meio do caminho, mas para que você se lembre que eu vivo e eu voltarei para buscar você. Sem o Espírito Santo você não vai ter essa consciência. É por isso que o Espírito Santo é tão importante para a igreja. É por isso que o Espírito Santo é tão importante para mim e para você, porque sem Ele nós não suportaremos a vida nessa terra, permanecendo fiéis até o fim. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para se manifestar na sua vida de uma forma como você nunca antes presenciou, como você nunca antes viveu. Ele está nos ensinando, igreja. E em Atos, antes de ser assunto aos céus, Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo,
e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se assente no seu lugar, mas deixa a sua Bíblia aberta, segura a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler mais referências. Nos momentos finais de Jesus aqui na terra, Ele reúne os seus discípulos e Ele dá uma direção para eles. E Ele diz: permaneçam aqui, porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que Jesus está nos mostrando aqui? Que quando aqueles discípulos caminharam com Ele nessa terra, os 3 anos que aqueles discípulos caminharam com Jesus, comeram com Jesus, dormiram ao lado de Jesus, acordavam ao lado de Jesus, presenciavam milagres, maravilhas, prodígios, sinais, presenciavam o relacionamento de Jesus com o Pai, o Espírito Santo ainda não estava com eles. Eles ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. E Jesus diz para eles: é importante que esse Espírito desça sobre vocês, para que vocês se tornem minhas testemunhas. E talvez nós possamos pensar: mas Jesus, eles são suas testemunhas. Eles testemunharam os seus milagres, eles testemunharam os seus feitos, eles testemunharam quando no monte da transfiguração, os profetas apareceram ali, e o próprio Pai diz: esse é o meu filho, ouçam-no. Mas aí você para se lembrar que aqueles discípulos que caminharam com Jesus 3 anos, quando Jesus é morto pelas autoridades da época, aqueles discípulos, alguns fogem, outros se escondem e outros começam a dizer: não, eu não o conheço. Pedro disse: não conheço. Não, mas você fala como ele, você anda como ele, você é um deles. E ele diz: não. E outros se trancam em suas casas com medo de serem mortos, porque Jesus Cristo havia sido morto pelas autoridades daquela época. E eles pensavam: vai acontecer comigo também. Eles vão me matar também. E eles tinham medo de morrer. E Jesus, quando Ele ressurge e Ele vem conversar com esses discípulos, Ele fala para aqueles discípulos: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E quando nós vamos voltar para a origem da palavra, quando foi traduzido do grego, a palavra original, o termo utilizado para testemunhas, era a palavra mártir. E mártir vem de martírio. E martírio vem de sofrer por uma causa, de ser capaz de entregar a sua vida por uma causa. O que o Senhor Jesus estava dizendo: vocês não vão ser meras testemunhas oculares e falando daquilo que vocês viram. Vocês serão minhas testemunhas, capazes de cumprir aquilo que eu cumpri e ainda entregar a sua vida por mim. Quando Jesus diz isso, Jesus estava dizendo para mim e para você também. Nós só seremos verdadeiras testemunhas de Cristo quando o nosso coração e a nossa vida tiver uma entrega tamanha, capaz de você não ter medo da morte, mas se entregar completamente pela causa que o Senhor te chamou. Mas o Senhor, Ele não te chama simplesmente para ser capaz de morrer por Ele, porque nenhum de nós é capaz de morrer por Ele. Ele diz: e para que vocês sejam capazes disso, para que vocês sejam habilitados nisso, descerá sobre vós o Espírito Santo. O meu poder vocês receberão. O mesmo poder que concluiu a missão de Jesus Cristo, o mesmo poder que habilitou Jesus Cristo para cumprir a missão, a ser obediente, e obediente até o fim, e obediente a uma morte de cruz. Era o mesmo poder que Jesus estava querendo liberar sobre os seus discípulos.
Porque a palavra poder aqui, também de volta ao grego, ela vem do termo dinamis, que é, na nossa língua, dinamite. E esse poder, ele é um poder avassalador. Ele é um poder, ele é uma energia, ele é uma força, ele é uma capacidade que não te permite parar. Ele é uma explosão dentro de você. Ele te explode por dentro. E você não tem outro objetivo a não ser cumprir a missão que te foi confiada. Esse poder, esse Espírito Santo dentro de você, ele é a força que você precisa para ser capacitado e habilitado na missão. E você começa a ver na história que nós encontramos um Pedro durante os 3 anos de ministério de Jesus, um Pedro quando Jesus é preso, um Pedro quando Jesus ressuscita e faz uma fogueira e coloca Pedro de volta na mesa e restaura Pedro, e um Pedro quando o Espírito Santo de Deus o enche de poder. Um Pedro que não mais temia a morte. Um Pedro que preso com Tiago e que tinha medo, Pedro tinha medo de morrer antes. E quando preso, ele vê Tiago ser morto à espada. Ele vê o amigo ser morto à espada. Ele perde o amigo porque aquele amigo não negou Jesus. Aquele Pedro que diante de multidões, ao abrir a sua boca, já não falava por si mais, mas estava tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a fala de Pedro, ao ser liberada, liberava poder que convertia corações. E a Bíblia diz que Pedro ministrava o Espírito Santo de Deus. Pedro liberava aquilo que ele havia recebido. Aquele poder do qual ele foi cheio, ele começou a entender que ele tinha autoridade para impartir com aqueles que estavam perto dele. Então o Senhor, Ele nos chama para sermos testemunhas. E lembre-se, não é a testemunha ocular. Não é uma testemunha que simplesmente vai contar um fato. É a testemunha que se torna a própria vida daquele que a comissionou. É a própria vida de Deus. É a própria vida de Cristo dentro de nós. Nós testemunhamos não daquilo que vemos, mas daquilo que somos. Nós testemunhamos daquilo que já está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Mas é o Espírito Santo de Deus que movimenta dentro de nós e nos transforma. E a obra do Espírito dentro de nós nos torna parecidos com Cristo. Manifestantes da vida de Cristo nessa terra. Você não foi chamado para contar os milagres de Jesus. Você foi chamado para viver os milagres de Jesus. Você foi chamado para manifestar os milagres, os prodígios, os sinais e toda a obra que Jesus Cristo realizou nessa terra. E aí eu quero ir com você em Romanos 8, versículo 19. E nós vamos ler só o 19, mas depois, você que está buscando o Espírito Santo, você que deseja o Espírito Santo, você vai meditar nesse capítulo inteiro na sua casa. E você vai entender por que que este versículo está no meio desse capítulo. E o Romanos 8, 19, você consegue abrir a sua Bíblia lá? Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O pastor Milton falou aqui que não ia dar spoiler da palavra, porque é exatamente sobre isso, foi exatamente nesse versículo que nós entramos. A natureza, a Bíblia diz que a natureza geme. A natureza está aguardando. A natureza está com uma
grande expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui nessa igreja? Quem tem o selo do Espírito Santo sobre você? Ei, a terra está aguardando a sua manifestação nesses dias. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a criação do homem, quando você volta lá na história, lá em Gênesis, e você vê que Deus criou o homem, Deus formou a terra, Deus criou as plantas, os animais, fez o firmamento, estabeleceu os luminares, mandou que se povoassem os mares, a terra colocou os animais, as aves no céu e toda criatura. O Senhor cria o homem em sua perfeição e pureza. O Senhor diz: façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos o homem à nossa pureza, à nossa santidade, à nossa verdade. Façamos o homem puro como somos, santos como somos, e então poderemos ter um relacionamento com esse homem. E o Pai, que criou todas as coisas, ele descia na viração do dia e caminhava pelo jardim com aquele homem. E a natureza que ele mesmo havia criado, que ele mesmo fez viva, aquela natureza, ela se curvava diante do Pai. Ela se curvava diante da presença do Pai caminhando por aquele jardim. Quantas árvores talvez balançavam quando Deus chegava naquele jardim. Os pássaros louvavam porque Deus estava naquele jardim. As águas se movimentavam porque Ele estava naquele jardim. A natureza reconhecia a glória, a presença do Pai com eles. Mas quando o homem cai, quando o homem peca, toda a natureza sofre com a consequência do pecado, e não é só o homem. O homem podia se assentar com o urso, com o leão, com a áspide, e agora eles se tornavam animais perigosos para se estar com eles, porque o homem tirou deles a presença do Pai. E então, a natureza até hoje sofre. Até hoje a natureza sente, porque por causa do homem, a presença foi tirada da terra. E a terra foi também amaldiçoada. Ela sofreu com a maldição do pecado do homem. E a Bíblia, ela está nos dizendo que toda essa terra, toda essa natureza, ela está aguardando de volta a restauração de como o Pai criou todas as coisas, para que eles possam estar na presença do Pai mais uma vez. A natureza não pecou, quem pecou foi o homem, mas as consequências nós vemos aí. Então a natureza está aguardando a completude da restauração de todas as coisas, a origem como o Pai criou. E isso inicia com o plano redentor de Cristo Jesus. Esse Jesus que falou em Atos com aqueles discípulos, esse Jesus que cumpriu o plano perfeito de redenção do homem. Esse Jesus que nos deu novamente a chance de sermos chamados filhos de Deus, e que como penhor, como selo, como garantia desta salvação, nos entregou o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está lá no céu, e a Bíblia diz que importa que Ele permaneça lá, até que todas as coisas sejam restauradas. E quem é que vai começar essa restauração? O Espírito Santo de Deus dentro de você, restaurando você, restaurando as suas atitudes, restaurando você à origem da pureza de Cristo Jesus, te revelando o pecado, a justiça, o juízo de Deus, para que você chegue ao arrependimento e ao pleno conhecimento da sua verdade. A obra do Espírito Santo dentro de você é relatada aqui em Romanos 8. E ele traz para nós, Paulo, ele traz para nós a obra do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que nós não podemos ignorar o Espírito Santo, igreja. É por isso que nós não podemos mais tratar o Espírito Santo como qualquer coisa.
como se Ele fosse simplesmente um ajudador. Ele é o teu ajudador, mas Ele é Deus. Nós não podemos tratá-lo como qualquer coisa. Nós precisamos reverenciá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo, chamá-lo, buscá-lo, querê-lo dentro de nós. Porque isso é o que nos relata Romanos 8, é o Espírito Santo em nós, é a obra do Espírito Santo em nós, que nos transforma do homem perdido, do homem pecador, do homem que não temia mais a Deus, e Ele nos transforma em filhos de Deus, e Ele também nos santifica. Ele te convence do pecado, Ele te convence daquilo que é errado. Ele habita dentro de você, te levando ao conhecimento de quem Cristo é, da tua necessidade de se relacionar com o Pai. Você sabia que nem orar para o Pai você sabe? E se não fosse o Espírito Santo orando por você, as suas orações nem chegariam lá. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para que nós possamos ser salvos. O Espírito Santo te salva, Ele te transforma, Ele te convence do pecado, e daqui a pouco você está caminhando e achando que você pode fazer tudo sozinho, e você o abandona, você esquece de quem Ele é, e você começa a confiar na força do seu braço, e achar que você vir no culto e sentir a presença, um momento já diz que você é salvo. O que vai garantir que você é salvo é a presença do Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito doce, Ele é manso, Ele é puro. O que nós estamos trazendo para dentro do nosso corpo, igreja? O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que habita dentro de nós? Qual é a importância, qual é o valor que você tem dado a Ele? Se Ele é o penhor da tua salvação, qual é o valor que você tem dado ao Espírito Santo? Quanto do seu dia é dele? Quanto de você é dele? Não é sobre Ele nos servir, não é sobre Ele nos ajudar, é sobre Ele nos controlar, é sobre Ele nos tomar, é sobre Ele nos possuir, porque a sua alma, o seu coração é pecaminoso, é sujo, é corrupto, e só existe uma coisa santa dentro de você, e é o Espírito Santo de Deus. Então deixa Ele dominar você. Deixa Ele tomar o controle do teu ser. E a natureza aguarda essa revelação dos filhos, essa manifestação dos filhos. E sabe quando é que os filhos se manifestam? Eles se manifestam, eles são revelados quando a obra do Espírito está acontecendo dentro deles. Quando eles manifestam o Espírito Santo. Como que nós manifestamos o Espírito Santo, pastora? Fruto do Espírito. Quantos estavam aqui na mensagem que falou sobre o fruto do Espírito? Fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, longanimidade. Se você não estava aqui no culto, procure a mensagem. Se você não estava, pede o estudo das células, e você vai aprender sobre o fruto do Espírito dentro de nós. Domínio próprio. O Espírito Santo falou comigo ontem, eu estava falando, orando com Ele, e Ele falou para mim, porque muitas vezes a gente fica orando para o Espírito Santo nos dar domínio próprio. Às vezes a gente acha que é da ira, né? Da raiva, do nervoso, do descontrole. Amém? É por isso também nós temos que ter domínio próprio nessa área também.
Mas quantos de nós estamos totalmente descontrolados nas nossas emoções internas? Ou é tristeza demais, ou é angústia demais, ou é falta de perdão demais, ou é amargura demais. Está tudo dominado dentro das nossas emoções. E o Espírito Santo, Ele produz o fruto dele dentro de nós. E uma parte desse fruto é o domínio próprio. Você precisa reconhecer quando as suas emoções estão extrapolando, quando está tudo desequilibrado, quando não está condizendo com o fruto que o Espírito Santo gera dentro de você. A manifestação dos filhos é quando nós começamos a andar por esta terra, manifestando o Espírito Santo de Deus. Mas eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 12, porque nós já falamos sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. E importa que você, como filho de Deus, você busque conhecer o seu Pai, você busque estudar sobre aquilo que o seu Pai está te ensinando. Vamos lá em 1 Coríntios 12, e depois você deixa anotado aí, Gálatas 5, 5:22, onde você vai conhecer o fruto do Espírito. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente acha assim, eu tenho o fruto do Espírito, eu ainda não tenho paciência, mas eu tenho amor. O fruto do Espírito, ele é total, é um fruto. E esse fruto produz amor, paciência, paz, longanimidade, mansidão, benignidade. Então tem que estar tudo aí para o Espírito Santo estar fazendo a obra dentro de você. Se está faltando algum, busque o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 7 vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ei, o Espírito Santo vai se manifestar em você se não tiver proveito, se não tiver um objetivo, se não tiver um propósito. O que o Espírito Santo já entregou para você que não tem sido mais proveitoso na sua vida? O que o Espírito Santo já te manifestou na sua vida e você não deu valor e hoje você perdeu? Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. É como você quer? É como Ele quer. Mas a Bíblia diz que é um só Espírito em todos. Todos. Ei, se você tem visto a manifestação do Espírito na vida da Ivete, é o mesmo Espírito que se manifesta na sua vida. Isso é a unidade. Uma só fé, um só Espírito. Quantas vezes nós desmerecemos aquilo que o outro carrega, não é? Quantas vezes nós criticamos a forma como o outro funciona espiritualmente? Quantas vezes achamos escandaloso a forma que um ora, a forma que o outro dança, a forma que o outro pula? Quantas vezes criticamos e julgamos e não entendemos que é o mesmo Espírito, mas que entrega a cada um segundo proveito. Cuidado. Cuidado com o que você fala do seu irmão. Cuidado com o que você pensa sobre a manifestação do Espírito que está na vida do seu irmão. Cuidado.
E a manifestação do Espírito, a Bíblia diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E aí nós começamos a conhecer os dons do Espírito. Ei, não é só fruto que o Espírito tem para você. O Espírito é espírito de poder. E o poder que estava sobre Jesus Cristo, lembra o que Jesus falou? Se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Porque o Senhor estava nos declarando, nos entregando, e o mesmo Espírito que estava sobre ele, o mesmo Espírito que agia através dele, o Espírito levava Jesus para o deserto. O Espírito vai te levar para o deserto, meu irmão. E é no deserto que você vai ter que frutificar. O Espírito levava Jesus para aquele jardim para orar. E vai ter momentos que talvez você vai chorar. Mas é o Espírito que está te levando para lá. Porque importa cumprir um propósito. Importa cumprir um plano. Mas só consegue cumprir até o fim, no deserto, no vale ou na mais alta planície, aquele que está sendo totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse Espírito de poder, aonde você estiver, ele vai liberar sobre a tua vida os dons para que você possa operar em sabedoria, o dom para que você possa dar uma palavra de conhecimento a alguém que está perdido, o dom de operar milagres, de operar curas, de ressuscitar mortos, de restaurar famílias. Esse é o Espírito Santo de Deus operando dentro daqueles que foram selados e chamados como testemunhas de Cristo nessa terra. Tem como você fazer isso sem o Espírito Santo, meu irmão? Tem como você pregar o Evangelho e ver vidas sendo salvas na tua força e na tua habilidade humana, meu irmão? Não tem. Em tudo, a igreja depende do Espírito Santo. Em tudo, nós dependemos da obra do Espírito Santo dentro de nós. E a natureza está aguardando a manifestação desses filhos. Poços de Caldas está aguardando a manifestação destes filhos. Porque ainda há tantos perdidos, porque os filhos não têm se manifestado. Nós estamos falhando. Nós criamos métodos para encher a igreja. Nós criamos métodos para dizer que a presença está ali. Quando na verdade nós deveríamos estar lançados do chão, clamando pela presença do Espírito Santo dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós não devemos falar: Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo, Espírito Santo, hoje o Senhor vai ter que dar um show lá na igreja, Espírito Santo hoje faz o fogo cair. Ei, é você quem tem que perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer e como você pode servir, como você pode manifestar o poder dele. Não é ao contrário, igreja. E o Senhor Jesus nesses dias, Ele está nos trazendo de volta à verdade. Ele está nos trazendo de volta a esta manifestação verdadeira e genuína. Quantos aqui desejam manifestar a glória, manifestar o Senhor nesses dias? Quantos aqui querem passar pelas ruas e operar no mesmo poder que Jesus operava? Mas tem uma coisa: para que você quer os dons? Para que você quer ver alguém sendo curado? Para dizer que você curou? Ou porque o seu coração se compadece daquele que está doente? Ou porque dentro de você existe compaixão, existe amor, que existe o fruto do Espírito dentro de você? É o fruto do Espírito que vai manifestar também o dom em você. Porque se não houver o fruto, não há poder. Se não houver fruto, não há manifestação. Porque os dons só serão liberados sobre você se houver um fim proveitoso. E sabe qual é o fim proveitoso? É que o nome do Senhor seja glorificado, não o nosso.
Não o nosso mais. Chega de homens, chega de holofotes para os homens. Vamos voltar à dependência, a uma renúncia, a uma entrega total, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em cada um de nós. O que aqueles apóstolos tinham? Nada. Mas por onde eles passavam, eles manifestavam a glória de Deus. Por onde eles passavam, eles manifestavam os milagres, os prodígios, os sinais. E todos os que ouviam se convertiam, porque o poder do Espírito Santo é que falava através deles. E nós vamos lá em Atos 8. E nós vamos conhecer um pouquinho do que o Espírito Santo é capaz de fazer para aqueles que se enchem dele. Para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Nós iniciamos em Atos, mas nós vemos em Atos a despedida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqueles discípulos agora buscando o Espírito Santo. E numa dessas buscas, a Bíblia diz que o fogo desceu sobre todo aquele povo, e línguas repartidas como fogo estavam sobre cada um daqueles homens. Homens iletrados, homens sem nenhum estudo, homens que estavam muitas vezes dispensados da sociedade, homens que ninguém dava nada, homens vindo de todas as partes, que falavam diversos idiomas, e o Espírito Santo de Deus então desce e derrama poder sobre aquele lugar. E aqueles homens começam a ouvir em outras línguas. Olha, um dos dons, falando em variedade de línguas. Línguas que eles não conheciam. Línguas que eram entendidas por outros que estavam ali. E aqueles homens que estavam ali ouvindo a manifestação do Espírito se convertiam, porque começavam a ouvir as maravilhas e os mistérios de Deus pela manifestação do Espírito. E aqueles homens começam a levar o evangelho com poder e autoridade. E então eles veem que a igreja precisava ser mais edificada e ter mais pessoas para cuidar da igreja. E eles separam homens cheios do Espírito Santo para serem os diáconos da igreja. E um daqueles homens é Estevão, que foi apedrejado, que foi morto. E depois que Estevão é morto e alguns homens piedosos decidem fazer o enterro de Estevão, a igreja começa a perceber que ali em Jerusalém não haveria muito espaço. E eles começam a se dispersar e serem espalhados, mas sem entender que eles estavam na verdade cumprindo aquilo que o próprio Jesus havia dito: e ser-me-eis testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição apertou, espalhou, mas a profecia se cumpre, porque aqueles homens começam a descer para a Judeia, para Samaria, e por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho de Cristo, e multidões se convertiam a Jesus, ao Filho de Deus, por conta de homens que obedeceram a palavra de Jesus: permanecei aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus está dizendo para a igreja dele hoje: permaneça em mim, até que do alto sejais revestidos de poder. Igreja, não é sobre o que você adquiriu até aqui, é sobre o que o Senhor deseja derramar a partir daqui. É o que o Senhor está dispensando à igreja, mas há uma igreja que espera em Jerusalém e que busca o Espírito Santo de Deus e que deseja ser cheia do poder do Espírito Santo. Esses dias nós temos visto como eles estão apertando as nossas crianças, como eles estão introduzindo leis para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir a mente das nossas crianças. Agora existem leis que já estão sendo emitidas para que, se a igreja continuar pregando, eles vão prender quem pregar a verdade. E mais do que prender, eles estão tentando estabelecer leis para fechar as portas das igrejas. Você achou que esse dia não chegaria? O Senhor estava alertando a igreja dele. Mas esse é o tempo da manifestação dos filhos. Esse é o tempo em que a igreja sozinha, olha, nós estamos aqui 3 anos vivendo com Jesus.
3 anos andando com Jesus, 3 anos assentados à mesa com Jesus, 3 anos curtindo a presença de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos passando por uma transição, estamos chegando no lugar onde Jesus disse: permanecei aqui até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o poder do Espírito vem, a igreja começa a ser perseguida. O Pedro que estava aqui nos 3 anos, aqui, quando ele foi apertado, ele negou Jesus, e ele andou com Jesus, ele amava Jesus. Os demais discípulos que estavam aqui nos 3 anos, vivendo com Jesus, amando Jesus, eles se esconderam com medo de morrer, eles não queriam morrer. Mas existe uma transição da espera e da busca. Existe uma transição pela qual a igreja está passando. E essa transição chegou. E Jesus está dizendo para mim e para você: busquem o Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Onde está a tua Jerusalém nesses dias? O Senhor está dizendo: se prepare, igreja. Se prepare, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Eu não sei qual é o teu confins da terra. Talvez seja a sua família, talvez seja o seu ambiente de trabalho, talvez você vá para a Índia, para a África, para a China. Eu não sei qual é o teu confins, mas o Espírito Santo é o único que pode te revelar. O Espírito Santo é o único que vai te dar poder e autoridade e te munir e te habilitar dos dons para que você possa manifestar como filho de Deus. O que você vai escolher? Se trancar na casa de João Marcos? Se esconder? Negar Jesus? Jesus está dizendo para você permanecer em Jerusalém. Eu vou derramar poder sobre você. É tempo de buscar, igreja. É tempo de buscar, igreja. Você precisa ser cheio, porque nós vamos falar agora sobre Filipe. Filipe, ele estava em Jerusalém. Filipe foi cheio do Espírito Santo. Por isso, por ser cheio do Espírito Santo, Filipe foi escolhido como diácono da igreja primitiva. Filipe era um homem tão cheio do Espírito Santo que as filhas de Filipe, nós estamos falando de homens que foram escolhidos, homens que foram levantados, e de repente um desses homens, ele habilita as suas filhas no Espírito, e as suas filhas profetizavam. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, se nem nós buscamos o Espírito Santo, o que será deles? Ei, a perseguição é para o tempo deles. Nós precisamos preparar eles como filhos fortes, poderosos nesta terra. Salmos vai dizer que os nossos filhos, eles serão poderosos nesta terra. Tire os seus olhos das coisas naturais e comece a entender que poderoso é aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. O seu filho só será poderoso se ele for cheio do Espírito de Deus. E ele só vai ser cheio se você for cheio. Se você ensinar ele a buscar. Se você encher a tua casa de cultos domésticos, de busca pela presença. Enquanto você se omite no discipulado dos seus filhos, marxistas estão discipulando crianças. Estão ensinando os nossos filhos. Estão destruindo a verdade da palavra de Deus, enquanto nós nos omitimos. Enquanto nós somos fracos. Fracos por quê? Porque queremos ficar nos 3 anos, olhando Jesus, seguindo Jesus. E Jesus está dizendo: eu ressuscitei, vou voltar para o Pai. E é preciso que você busque poder. E Filipe, aqui em Atos 8, versículo 4, a Bíblia conta a história dele. E diz que assim que Estevão foi morto e a igreja começa a ser perseguida, e alguns começaram a se dispersar, e somente os apóstolos continuaram em Jerusalém, porque eles não tinham mais medo da morte. Eles já estavam cheios de poder. E Filipe, enquanto isso,
Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe foi cheio do Espírito Santo. Quando ele abria a boca, multidões rodeavam Filipe, e aquelas multidões unanimemente se rendiam a Jesus Cristo pela pregação cheia do Espírito Santo de Filipe. Não é você falar, é quanto do Espírito Santo está saindo de dentro de você. A terra está clamando. E o que nós estamos fazendo? A conversão só vai acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos muito bons para falar e para achar que falamos bem, para achar que temos o convencimento, mas os dons só operam em quem está tomado pelo Espírito Santo de Deus. E Filipe, quando pregava, ele também manifestava os dons do Espírito Santo. Quem é que você viu tempos atrás aqui na Bíblia expulsando os espíritos imundos? Demônios que gritavam, apavorados com a presença dele. Quem é que fazia isso? Quem fazia isso, igreja? Jesus. Mas agora Filipe está fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. E os espíritos imundos gritavam. Eles gritavam em alta voz e saíam. E ele operava milagres, maravilhas, curas. Paralíticos se levantavam, coxos eram curados. Pelo poder da pregação de Filipe, pelo poder da oração de Filipe, pelo poder da imposição de mãos, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos já foram curados pela sua oração? Quantos você já impôs a mão e você viu milagres acontecer? É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer isso nesses dias através das nossas vidas. Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. E agora eu queria que você fosse comigo no versículo 26. Porque nós vamos ministrar os dons do Espírito nessa noite. Essa é uma ordem do Senhor. Nós não fazemos porque nós somos os poderosos, mas é porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai ser liberado sobre você nessa noite. E ele vai te habilitar, e ele vai te capacitar. Mas olha aqui, que coisa mais linda essa história. Filipe, ele prega em Samaria. E a Bíblia diz que depois de pregar ali, um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: preste atenção aqui. A Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria, operando milagres, pessoas se convertendo. Filipe estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que te ensina a orar. O Espírito Santo de Deus é aquele que te leva mais perto do Pai. O Espírito Santo de Deus, ele te revela o pecado, te faz arrepender do pecado, porque nem arrepender a gente se arrepende sem o Espírito Santo. Se não tem arrependimento no teu coração, meu irmão, começa a clamar o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá habilitação para nos movermos espiritualmente. Ele vai falar para você: olha, hoje você vai ter que acordar 2 horas da madrugada. E você vai falar: não, vou dormir a noite inteira, estou cansado. Dá 1h58, o teu olhinho vai abrir sozinho, viu? Porque é Ele te acordando.
Porque Ele precisa te preparar e te habilitar para coisas grandes e poderosas que Ele quer fazer através de você. E Ele vai dizer para você: eita, vamos jejuar? E quando você começa o propósito e a jejum, Ele começa a abrir os teus ouvidos espirituais. Ele começa a abrir os teus olhos espirituais. Ele abre os seus sentidos espirituais. E você começa a ver o que você não via, a entender o que você não entendia, a compreender o que você não compreendia. E o Espírito de Deus começa a colocar dentro do seu coração aquilo que o coração do Senhor anseia para esses dias. E aí Ele começa a te entregar as armas para cada uma das batalhas que você vai travar. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe estava vendo anjo. Sabe o que o Espírito Santo Ele faz quando Ele faz a obra dele dentro de nós? Ele nos leva ao sobrenatural. Você não se move mais no seu natural, você se move no natural do Espírito. No que para Ele é natural, mas que para nós é sobrenatural. E um anjo aparece para Filipe e manda ele caminhar até o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele avisa: lá vai estar deserto, viu, Filipe? E Filipe vai, obedece. Só que quando chega lá, o Espírito começa a falar com Filipe. E há uma carruagem correndo, indo embora para a sua cidade. E dentro da carruagem, um alto oficial de Candace estava lendo a palavra de Deus. E o Espírito começa a falar isso para Filipe. Filipe, agora você vai atrás da carruagem. E aí você me fala: você acha que você, ser humano, tem condição de acompanhar uma carruagem? Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ei, Filipe, corre na velocidade desse carro aí. Corre, Filipe, porque você tem que alcançar esse homem que está aí. Sabe o que Filipe faz? Filipe obedece. E como Filipe correu na velocidade daquela carruagem, você me fala? Se não foi pelo poder do Espírito de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem naquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que correndo para lá, Filipe ouviu, gente, cavalo, roda, barulho de terra. Não é isso aqui que você vê hoje não. Carruagem, barulhenta. Filipe corre sobrenaturalmente e ainda escuta o que o eunuco estava lendo. Que ouvido que é esse se não é o ouvido espiritual? Eu quero viver isso. Eu quero viver coisas maiores do que essas. Mas eu tenho consciência que eu só vou viver se eu buscar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vem relatando que Filipe conversa com esse homem. E que esse homem começa a dizer para ele: como que eu vou entender o que está escrito se ninguém me explica? E a Bíblia diz que ele convida Filipe para subir na carruagem. E Filipe para de correr pelo Espírito e ele sobe. Ele tem um descansinho ali na carruagem. E ele começa a pregar para aquele homem. E a Bíblia diz que ele começa a explicar para aquele homem aquelas palavras. E ele começa com aquela passagem da Escritura, mas pelo poder do Espírito, pelo dom da sabedoria, pelo dom do conhecimento, aquele Filipe, ele ensina aquele eunuco todas as verdades acerca do Filho de Deus. E aquele homem diz: para essa carruagem, o que me impede de ser batizado? Eu quero esse Jesus. Aquele homem se rende a Jesus Cristo e ele decide descer ao batismo pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava falando com ele através de Filipe. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, igreja. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a igreja dele nesses dias. Ele quer nos habilitar para que onde nós estivermos, a unção do Espírito Santo dentro de nós leve os perdidos ao arrependimento, leve os cativos à salvação. Uma grande colheita está por vir para aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus.
não é sobre falar bonito ou saber falar, é sobre quanto do Espírito Santo está dentro de você. E no versículo 38, acompanhe comigo. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água. Até a água Deus preparou, gente. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Não se assuste de que quando você começar a buscar o Espírito Santo de Deus, você tem que batizar pessoas na rua. Que você tenha que chegar na casa, pregar um evangelho e de repente a pessoa me batiza porque eu quero esse Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono a minha velha vida, porque eu quero a vida de Cristo em mim. E você vai batizar essas pessoas, porque importa que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando saíram da água, preste atenção nisso. Olha o que o Espírito Santo faz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco que estava ali do lado dele não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. O Espírito Santo salvou, o Espírito Santo transformou o coração daquele eunuco, mas o Espírito Santo de Deus encheu o coração dele de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, está faltando alegria, está faltando o Espírito Santo de Deus. Ai, que crente triste que é esse, eu não quero ser crente. Não, é porque não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é alegria. Está na luta, eu estou feliz, eu estou alegre. Alegrai-vos na tribulação, porque ela produz esperança. Eu estou na tribulação, mas eu estou sorrindo, eu estou me alegrando, porque aquela tribulação está me construindo, está fazendo mais forte para aquilo que o Senhor tem para que eu realize nesta vida, nesta terra, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo, e eu não vou tirar os meus olhos de lá, porque eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu prossigo. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe não parou. Já cumpri minha missão, já evangelizei. Filipe não parou. E Filipe só conseguia fazer isso porque todo dia ele se enchia do Espírito Santo de Deus. Nós fazemos uma obrinha aqui e já estamos cansados. Quantos de nós achamos, já fiz muito para o Senhor? É porque você se esvaziou do Espírito, meu irmão. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós não paramos. Nós não queremos parar. Nós queremos mais todos os dias. Nós queremos derramar daquilo que nós estamos sendo cheios. Nós estamos transbordando. E aquilo flui como águas vivas dentro de nós. Mas existe um segredo em tudo isso. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É um tempo de preparação, igreja. A tua Jerusalém se chama a Igreja Batista Vivar. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque quando você for revestido de poder, e ainda que a perseguição tente te espalhar por aí, você não estará sendo espalhado pela mão de homem. É porque Jesus Cristo disse: pregai e seis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando você precisar se mover cheio do Espírito Santo de Deus, será para cumprir a agenda de Deus e não a agenda de homens. Mas é tempo de preparação, igreja. Então se coloque de pé, porque nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você no seu lugar já comece a chamar por Ele, comece a invocar a presença dEle, comece a reconhecer que Ele já habita dentro de você. E se você por muito tempo você deixou Ele aí quieto, e tantas vezes Ele quis falar com você, mas você não deixou, essa noite é noite de restauração.
É noite de ativação. É noite que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. Ele quer que os seus ouvidos sejam abertos. E Ele quer que você seja cheio de poder. Você já está em Jerusalém. Comece a buscar. Comece a buscar, igreja. Comece a buscar. Comece a buscar, igreja, porque Jesus já está lá no céu. E Ele disse: e derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus. Cadê a alegria de Poços de Caldas, igreja? Está faltando a manifestação dos filhos. Poços de Caldas está clamando, está gemendo pela manifestação dos filhos. As escolas públicas estão clamando, estão gemendo pela manifestação dos filhos. É hora de prepararmos os nossos filhos. É hora de prepararmos aqueles que o Senhor confiou a nós. É tempo da igreja não se omitir mais. Ei, igreja, comece a clamar. Só para os apaixonados, comece a clamar. Só para aqueles que entenderam essa palavra, comece a clamar. A igreja precisou permanecer. A igreja precisou buscar. Igreja, como é que você vai suportar os próximos dias? Comece a clamar, igreja, comece a buscar. O que você quer que o Espírito Santo derrame sobre você? Oh, existem dons, você não quer nenhum dom. Pergunta para o Espírito que é proveitoso, Espírito. O que o Senhor quer liberar sobre mim, Espírito? Você que fala em línguas, comece a falar em línguas nessa noite. Comece a falar em línguas. Não cante, fale em línguas. Seja edificado. Seja edificado nesta noite. Vai ser liberado dons nessa noite. Dons espirituais. Dons espirituais. Eu queria pedir mais uma vez ao pastor Rodrigo, a Kelly, ao Edinho, pastor Milton, em nome de Jesus, vamos liberar. A igreja está sendo preparada. A igreja está sendo preparada. Nós vamos buscar, igreja. Abra sua boca. Abre a sua boca. Se você quer ser cheio, é você quem tem que buscar. Eu não posso buscar por você. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Nós não nos moveremos sem o Senhor. Nós não nos moveremos sem o Senhor. Você que deseja receber, você que deseja ser ministrado, vem à frente para ser ministrado nessa noite. Mas só você que deseja, só você que deseja. Quando de repente ouve-se o som e dos quatro cantos um vento soprou.
como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provendo fogo e eu sacrifício, Deus. Deus provendo fogo. Aleluia. Nós te louvamos, Espírito. Meu Nós sacrifício. te louvamos, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor tem alinhado a sua igreja, a sua noiva. Porque o Senhor não desistiu de nós, Espírito de Deus. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso conselheiro. O Senhor é o Deus que tem nos sustentado. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que ignoramos a sua presença. Pelas vezes que desprezamos o teu valor, que menosprezamos, que não nos reverenciamos como devíamos. Hoje nós te pedimos perdão, Senhor, e queremos restaurar a nossa aliança contigo. Queremos dizer, Pai, que nos rendemos, que nos entregamos, que entendemos que o Senhor é o selo,
que o Senhor é o nosso penhor, que o Senhor é a garantia da nossa salvação. Fala conosco, Espírito. Queremos te ouvir. Pode falar conosco, Espírito. Nós queremos te ouvir. Nesses dias nós te pedimos perdão e nos